Eu juro que eu pensei 10 milhões de piadinhas com o nome Buracos, mas daí quando você chega aqui gravar, dá uma preguiça de fazer elas. Então eu não vou fazer piadinha nenhum, só vou falar sobre o livro Buracos, escrito por Luiz Sachar. Esse é o primeiro livro aqui que eu falo no canal, sem contar o especial da Agatha Christie. E é esquisito, cara, porque quando eu era menor, tipo 2 anos atrás, a minha ideia era criar um canal pra falar sobre livros, porque na época eu era viciadão em ler. Mas daí eu parei, entre aspas, de gostar de ler. Então o canal mudou de canal de livros para canal de porra nenhuma. Mas eu vou falar deste livro, Buracos. E vamos falar o que eu achei dele. Buracos conta a história de Stanley Yanout. Presta atenção nesse nome, ele tem um segredinho aí. Ótimo, o cachorro começou a latir bem no momento do vídeo. Obrigado. Ótimo, a cachorra parou de latir e começa a cigarra, filha da puta. Muito bem, e Stanley Yanout cometeu um crime. Ele roubou um sapato. Então ele tinha uma opção, ser mandado para a prisão ou ser mandado para o acampamento Lago Verde. E entre a prisão e o acampamento Lago Verde, eu acho que a opção mais agradável era o acampamento Lago Verde, porque era um acampamento. E ele estava muito animado, porque ele nunca esteve no acampamento antes na vida dele, porque a família dele era pobre. Ele vai lá, chega lá e não tem lago nenhum. Na verdade, o acampamento Lago Verde era simplesmente um deserto que anteriormente foi um lago, mas o lago secou. Então não é só um campo de areia dura com um sol de 40 graus na sombra. Isso se você achasse uma sombra, porque lá não tem árvore. O autor então vai começar o livro descrevendo o acampamento Lago Verde, que eu achei ruim e bom ao mesmo tempo, porque assim, ruim... Tem cabelo na minha boca. Ruim porque eu acho que ele poderia apresentar o espaço quando o personagem entrasse nele, né? Mas primeiro ele descreve o espaço, depois ele introduz isso também na narrativa. Mas ao mesmo tempo foi bem legal porque ele já dá uma ideia de como é pra quando as coisas acontecerem você já saber tudo lá. Então ele fala sobre os bichos que tem lá, porque lá tem um cascavel, um monte de coisa. Mas lá tem um animal muito perigoso chamado lagarto de manchas amarelas. E se ele te picar, meu amigo, você tá fudido. Daí então ele descreve todo o lugar de uma maneira muito bem feita e depois introduz o Stanley na narrativa, certo? Quando Stanley chega no acampamento, ele descobre que ele mais um bando de baderneiros tem que cavar um buraco por dia, 1,5 metro de diâmetro, 1,5 metro de profundidade. Então eles começam lá a cavar um buraco por dia, num sol escaldante de 1000 graus, com pouca água, com animais cercando você. É terrível, terrível. Então Stanley começa a suspeitar que eles não estão cavando buracos para formar o caráter, e sim deve haver um motivo maior por trás disso tudo. Stanley começa a investigar e descobre altas coisas relacionadas à sua família. O autor ele vai voltando no tempo para descrever os antepassados do Stanley, porque eles têm uma mão nisso. Ele alterna a narrativa entre presente e passado. Eu acho engraçado que tem gente que pega um livro, pessoas que não costumam ler, elas pegam o livro e falam assim: caralho, ele fica alterando entre o passado e o presente. Esse autor é um gênio. Não, esse autor é um gênio. Esse autor é um gênio. E na verdade quase todos os livros fazem isso. Só dizendo, né? Só dizendo. Enfim, vamos lá. O livro é dividido em 3 partes. A primeira é você está entrando no acampamento do Lago Verde. A segunda é o último buraco. E a terceira é tapando os buracos. A primeira coisa que eu gostei desse livro foram os personagens, logo de cara. Eles ficam na sua mente, né? Você imagina que eles existem. E cada personagem tem um apelido, tipo Zero, Raio-X. Mas o autor não soube direito explicar a personalidade de cada um, porque os personagens alteram entre extremamente chatos, bullying pesados e amigos parças do Stanley. Não dá pra ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou você odeia o Stanley ou você é amigo do Stanley. E tem também umas coisas que não dão em nada. Uma cena que eu achei muito curiosa é que o Zig-Zag, que é um personagem lá, ele pega uma pá e pá! Entendeu? Pega uma pá e pá! Ai. Ele pega uma pá e tum, acerta uma pasada na cabeça do Stanley e o Stanley começa a sangrar pra caralho, assim. E esse acontecimento não dá em nada. O cara não foi chamado a atenção, o cara não foi punido. Porra! Ele deu uma pasada na cabeça do colega? Não se faz isso com o amiguinho. Isso me incomodou profundamente, porque eu fiquei o livro inteiro falando: caralho, mas o Zig-Zag ele não vai ser chamado a atenção por causa disso, não? Não. De foda-se que ele quase matou o Stanley. Mas tudo bem, calma, Johnny, calma.
O mistério é muito bem construído e também o segredo que traz o mistério ficou bom. É um pouquinho forçado, né? Vamos concordar. O autor faz um trabalho muito bom em descrever o clima. Ele fala 40 graus à sombra e aquela frase fica na sua cabeça porque ele descreve o Stanley cavando e o sol que tá derretendo, o Stanley tá exausto, você sente aquele calor. E daí lá mais ou menos no meio da segunda parte do livro, muda totalmente o foco, assim, acontece uma coisa que não é um plot twist, mas é uma coisa inesperada. A trama simplesmente muda de foco. Não vou dizer que o livro começa a decair a partir disso, mas ele perde um pouquinho da qualidade, né? E daí no final sim tem um mini plot twist que não muda nada. Se aquilo não tivesse acontecido, não ia mudar nada na trama praticamente. É só pra jogar uma carga dramática a mais. E meu sério problema com o livro é o final, porque o final é um escroto. Eu achei engraçado porque o final deixa um monte de perguntas a ser respondido e o próprio autor fala que a resposta, como é que ele fala aqui? Vamos achar. Ele fala exatamente assim: o leitor provavelmente ainda tem algumas perguntas, mas infelizmente daqui em diante as respostas tendem a ser longas e aborrecidas. Então ele tá falando assim: olha, estou com preguiça de encerrar a história do meu livro, basicamente, né? Em outras palavras é isso que ele fala. É um final não só que deixa perguntas em aberto, mas é um final anticlimático, porque antes do final tem uma cena extremamente tensa envolvendo lagartos amarelos, e aquela cena é muito tensa, muito bem construída, e o final cagou tudo. E a cena final, os últimos 3 parágrafos do livro são bem legais, porque acontece uma coisa que o autor ele não explica diretamente pra você: esta pessoa era tal pessoa. Ele não fala isso, ele deixa lá pra você entender, e só se você tiver prestado muita atenção você vai entender quem é aquela pessoa no final do livro. Eu achei aquilo muito bem feito, é pra pegar os leitores mais atentos mesmo. Um outro defeito do livro é que no acampamento tem os chefes, os monitores e tal, e são todos filhos da puta, eles maltratam os garotos, né? É bem clichê até. Aliás, a vilã do livro é extremamente clichê e falsa, sabe? Essa vilã de filme adolescente. Enfim, e daí eu fiquei o livro inteiro pensando: porra, eles estão cavando buracos de 1,5 metro. A pá tem 1,5 metro. Por que eles não fazem isso aqui, ó? Direção, vem cá, achei uma coisa. O que é? O lugar é nosso! Mas enfim, Buracos é um livro muito bom, ele tem seus problemas, às vezes acontece uma coisa muito conveniente. Sabe quando você fala assim: mas por que isso aconteceu? E a resposta é: ah, porque o autor quis. O final como um todo é ruim, mas a cena final é boa, os personagens são muito bons, a descrição é muito boa. Alguns diálogos não fazem sentido, ou umas ações não fazem sentido. Mas é um livro YA, né? Young Adult, jovem adulto, para adolescentes. Então não é pra ser a grande obra-prima do universo. Nota 7.4 para Buracos. É um livro muito bom pra quem não gosta de ler, porque é um livro extremamente rápido. A letra do livro é gigante e é um livro assim que você lê em 3 noites. Sabe quando você deita antes de dormir e lê um pouquinho? Você faz isso em 3 noites. Eu ia falar um grande abraço e um buraco pra você, mas isso é só tão estranho, né? Então eu vou dizer apenas um grande abraço. Um grande abraço e tchau!